fazendo a pergunta para quem? Para o deputado sobre a questão da CPI. Deputada Socorro Gomes. Bom, a questão da CPI, ela surge primeiro com todo um trabalho da Comissão Externa, né, do Parlamento Brasileiro, da Câmara, que acompanhou o processo lá no Datarum, as informações. A partir dali, com a ida a Carajás, quer dizer, se tem uma série de informações e com fortes indícios de irregularidades. Quer dizer, primeiro as informações do Datarum, nela se percebe que toda a avaliação e que depois consuma essa avaliação, a definição do preço mínimo, né, há um processo de subavaliação em todos os setores da Vale, né? Quer dizer, não é levado em conta os navios, né? Quer dizer, em torno de pelo menos 17 grandes navios de propriedade da Vale, os trens de ferro, né, os vagões, a biodiversidade que ela protege, as patentes, que são mais de 100 patentes, pedidos de patentes registrados no INPI, e enfim, os pedidos de pesquisa, de lavra, e principalmente os vários setores da economia, por exemplo, na questão do alumínio, né? Quer dizer, a alumina, a bauxita, alumínio, era um ciclo que não estava fechado lá no estado do Pará. A Vale, o governo consegue, o Tesouro investe recursos ali e consegue fechar esse ciclo. Nós deixamos então de importar a alumina, né? Bom, lá no processo de avaliação é considerado negativo e indicado, inclusive, que deve se desfazer essa cadeia, né, de produção. E, por último, quer dizer, não há também nenhuma indicação, nenhuma referência ao titânio e, em especial, ao urânio, né, que tem sido feita pesquisa lá na Serra dos Carajás. No primeiro momento, o próprio BNDES se desconhecia, mas a Docigel vem e confirma. E o urânio vamos dizer, monopólio da União. A Constituição, ela é impositiva, né? É um minério estratégico, é inclusive uma questão de segurança do nosso país. Ao lado disso, denúncias, e confirmadas pelo Banco Merrill Lynch, de que ele tem o controle total da corretora das ações da Anglo-América na Bolsa de Joanesburgo. Ora, nós não temos nada contra que ele tenha, que o Merrill Lynch tenha ligações com qualquer empresa do mundo, mas quem modela, quem dá o preço e quem encaminha o processo de venda de uma empresa estatal como a nossa, estratégica pelo papel que joga, né, na economia do país e pela, vamos dizer, proteção em relação a uma série de minérios, quer dizer, nós não podemos de forma nenhuma aceitar, entende, que esse processo, essas denúncias não sejam esclarecidas. Quer dizer, que a Merrill Lynch, ela ganha na venda e tem interesse em que a Anglo-América compre, que é uma das principais, vamos dizer assim, candidatas à compra da Vale. Bom, a partir daí a Comissão Externa, ela tem limite, ela não tem um poder de justiça, ela não pode requisitar provas, intimar, enfim. E foi criada, elaboramos uma proposta de CPI, por iniciativa nossa, junto com todos os deputados da Comissão Externa. Essa CPI já conta com o número necessário na Câmara dos Deputados. O número um terço, são 172 assinaturas, né, na Câmara. E no Senado, 27 assinaturas que os senadores estão coletando. Senador José Eduardo Dutra, senadora Júnia Marise, que é mineira, e o senador Ademir Andrade. Quer dizer, até ontem à noite, segundo a imprensa, já teria sido colhido 16. 16 assinaturas já teriam sido firmadas no pedido de CPI. O que nós entendemos é que o Legislativo não pode ficar omisso. Ora, se o governo quer abrir mão, entende, de uma forma, inclusive, no meu entendimento, covarde, de uma forma utilizando de má fé, distorcendo para a opinião pública, seja através da mídia, vamos dizer, da televisão, dos jornais, através dos seus porta-vozes, sonegando informações à sociedade, o parlamento, se ficar omisso, ele é cúmplice desse crime contra a nação brasileira. Ele é cúmplice, ele é conivente. É o tipo da questão que o parlamento tem que utilizar suas prerrogativas de fiscalizar, quer dizer, vamos dizer, as ações do executivo, mas principalmente de defender os interesses da sociedade brasileira que estão em jogos e ameaçados, né? E para sair essa CPI, até quando teve esse
de fato nós corremos contra o tempo, né? Porque o leilão está marcado aí, pelo menos desse primeiro lote, para o dia 29 de abril. A CPI mista, ela, se o presidente do Congresso tiver vontade de esclarecer denúncias, vontade de apurar irregularidades, vontade de não passar para a história como conivente de um grande crime, uma grande farsa, uma covardia contra o país, ele apura facilmente, rapidamente, a semana que vem, na medida que tiver as 27 assinaturas, ele instala essa CPI. E aí o processo é rápido, porque já temos uma série de documentos. Pedindo a sua compreensão, porque as pessoas querem saber o que você está perguntando. Não tem um prazo, então, para dessas Não há um prazo. Quer dizer, a urgência, não é que, vamos dizer assim, impõe esse prazo. Não é? Quer dizer, essa assinatura nós esperamos colher até terça ou quarta-feira dessa semana agora que vem. Eu estou querendo anunciar também a presença aqui do Coronel Barreiros, do Movimento Nativista, do nosso amigo Marcelo Guimarães, do prefeito de Coronel Fabriciano, Chico Simões, do deputado estadual Ivo José. Nós agradecemos a presença dos senhores e se os jornalistas também quiserem fazer alguma pergunta a eles, eu penso que estarão à disposição. Mais alguém, colega jornalista, por favor, dirija-se ao microfone e se identifique. Mônica Santos, Jornal Estado de Minas. Eu gostaria de saber se alguém na mesa poderia fazer para mim uma avaliação da questão da entrada de várias ações na Justiça. Como é que está? Se já deu entrada? Quantas ações que já tem tramitando na Justiça? Bom, nós sabemos de informações, não é, em torno de 25 ações na Justiça. Isso está aqui, inclusive, um dos que participa da coordenação, Marcelo Guimarães. Há vamos dizer, uma centralização dessas informações com o doutor Marcelo Cerqueira do Rio e o doutor Marcelo Guimarães, Paulo Guimarães em Brasília, não é? Quer dizer, há vários tipos de ações, do PT, do PSB, do PCdoB, do PDT e de pessoas também, vamos dizer, físicas, não é? A OAB coordena, inclusive, esse processo que integra, né, uma coordenação nacional contra a venda da Vale. Olha, qualquer tribunal que, vamos dizer, que tenha em conta, que tenha consciência do seu papel com essas ações, eu acho que impede, com certeza, entende, ele julga e condena o leilão da Vale. Porque, primeiro que é uma questão que está se tratando a venda da Vale como se fosse a venda de uma indústriazinha de botões, não é? Ou então como se... Essa é a primeira questão. Segundo lugar, que naquela série de critérios para que a Vale, para critério do Conselho Nacional de Desestatização, para privatizar as empresas, no nosso entendimento a Vale não entra em nenhum desses critérios. Ela dá lucro, ela é competitiva, ela é estratégica. No início o governo dizia que, ou digamos assim, os dividendos eram muito pequenos em relação ao patrimônio líquido, né? E isso foi completamente esclarecido. Quer dizer, a Vale reinveste os lucros, né? Reinveste, ela consegue modernizar, consegue desenvolver a tecnologia, reinvestindo esses lucros diferente de outras empresas, né? Enfim, ela provou que, e as ações têm demonstrado isso, que está fora de todos aqueles critérios, né? No nosso entendimento, a venda da Vale é uma atitude ideológica do governo. É para acenar para as grandes potências que ele pode vender tudo no Brasil, tudo que ele quiser. Então que o Brasil, digamos, seria o paraíso para as grandes potências tirarem aqui, vamos dizer, o que quiser, tirar o sangue, tirar leite de pedra, tirar o nosso ouro, o nosso ferro, enfim, é uma atitude ideológica, não tem motivo. E aí eu queria passar aqui, inclusive, para a doutora Aureliana, doutora Assis Abissário, Disseu, para a gente comentar isso aí, que eu acho que é importante. José Sena, da Revista de Fato. Eu perguntaria ao ex-presidente
doutor Aureliano, como ele vê a justificativa do governo de que a Vale só rende a ele 1,7%, enquanto as cadernetas de poupança rendem 6% ao ano. Eu não chego a entender uma indagação como essa. Eu não posso dizer que o governo é burro. Então eu só posso admitir que ele está com má fé. Primeiro que é um critério totalmente equivocado este de fazer avaliações com relação aos dividendos distribuídos pela Companhia Vale do Rio Doce. Preliminarmente, nós podemos adotar a seguinte sequência de raciocínio. A Companhia Vale do Rio Doce foi criada em 1942. E, da sua criação até agora, o governo não chegou a investir recursos do Tesouro Nacional na Vale do Rio Doce, em recursos de 2 bilhões de dólares, menos de 2 bilhões de dólares. Há quem diga que é 1 bilhão e 600, outro 1 bilhão e 400, mas de qualquer maneira seguramente menor que 2 bilhões de dólares. Agora, o retorno dos recursos investidos na Vale do Rio Doce não pode ser computada pelos dividendos que são encaminhados ao Tesouro Nacional. Porque a Companhia Vale do Rio Doce hoje, que é um complexo empresarial, que o próprio governo avaliou, subavaliou em 10,6 bilhões de dólares, esse patrimônio se agigantou com o reinvestimento dos dividendos gerados pela própria Vale do Rio Doce, que permitiu fazer crescer o seu patrimônio. Então, há um equívoco que não pode ser qualificado como um equívoco resultante da burrice, mas pode ser qualificado como equívoco resultante da má-fé. Qual seria essa má-fé que você quiser? Não, minha filha, pergunte no microfone, porque eu não posso... O que seria essa má-fé, né? Quais os objetivos atingidos com ela? Eu não sei. Em função de quê? Na vida de cada um de nós somos guiados por duas diretrizes. A diretriz da convicção ou a diretriz da conveniência. Como esse governo tem demonstrado ter pouca convicção, eu só posso admitir que ele está guiado por conveniência subalterna. Aqui, meu nome é Rodrigo de Oliveira Ferreira, do jornal Imprensa Jovem. Doutor Jackson, como você achou da reação do prefeito Lee e do ex-presidente, do ex-prefeito Lee e do ex-presidente da Câmara de levar a Vale na Justiça? Como é? Pegando o doutor Jackson aí. O jornalista Rodrigo, da Imprensa Jovem, está perguntando sobre a ação do ex-prefeito Lee. E do ex-presidente da Câmara, Leopoldo Melo Castro. Isso, que está na Justiça contra a Vale do Rio Doce. Talvez alguns dos senhores não saibam, há uma ação na Justiça patrocinada pelo município de Itabira, na gestão passada, cobrando da Vale do Rio Doce prejuízos ambientais e ecológicos que criou aqui na nossa cidade. Essa ação está na Justiça. O município pede uma indenização de 1 bilhão e 84 milhões de dólares e essa ação, nós hoje somos os guardiões dela e estamos tomando conta dessa ação. E essa ação, é óbvio que, dependendo do desenrolar desse movimento, nós iremos discutir, né, com a nossa comunidade e com a Vale do Rio Doce o que fazer com essa ação. Essa ação pode terminar a gente esperando que haja uma decisão judicial sobre ela, ou podemos também fazer um acordo com a empresa para que ela restitua ao município os danos ambientais que causou e a gente retire a ação. Mas nós vamos aguardar
a solução dessa questão para discutirmos e tomarmos uma posição posteriormente. É claro que com a Vale continuando sendo uma empresa estatal, o tratamento será o tratamento de um município com uma empresa estatal. A Vale se tornando uma empresa privada, será o tratamento do município com uma empresa privada. Miriam, do jornal Folha de Itabira. Doutora Aureliana, essa má-fé que o senhor colocou não seria uma entrega, uma pressão que os países do primeiro mundo estariam fazendo ao nosso presidente e, com isso, terminar com a dependência dos recursos minerais do nosso país? Bem, nas relações internacionais, não existe muita prevalência do princípio ético. Então, se um país não for capaz de, através dos seus filhos, defender os seus interesses, não julgue que os estranhos ao país, que os interesses internacionais vão resguardar os interesses nossos. A Companhia Vale do Rio Doce é inquestionavelmente uma empresa singular. É a única empresa brasileira nessa chamada era da globalização, inventada em grande parte pelos países mais desenvolvidos. É a única empresa brasileira que tem uma presença multinacional. Ora, sendo uma empresa que conseguiu montar, em função das peculiaridades dos recursos naturais brasileiros, uma sinergia singular no mundo. Com esta singular sinergia que tem a Companhia Vale do Rio Doce, que tem permitido que ela vá vender minério lá no Japão, nas barbas das grandes empresas australianas, em condição de competitividade. Isso desafia, sob certos aspectos, esse grupo de ditos países desenvolvidos, são desenvolvidos financeiramente, são desenvolvidos tecnologicamente, mas são, na realidade, países que têm um comportamento quase que tribal, no que diz respeito aos relacionamentos financeiros internacionais. Então, quebrar esta espinha dorsal da presença da inteligência brasileira e da capacidade de trabalho do homem brasileiro no quadro atual do mundo é muito importante para eles. É muito importante. Agora, eu não posso acreditar e nem supor que o nosso governo não tenha enxergado isto, que é visível a qualquer sujeito que acompanha a evolução dos acontecimentos no mundo e que tem um mínimo de atenção. Daí a razão pela qual eu atribuí ao fato de que este comportamento do governo não é uma resultante nem de ignorância, nem de falta de observação, mas só pode ser resultante de um comportamento de má fé. Neste momento, é só verificar o edital, ou melhor, as notícias que pululam nos jornais a respeito do processo através do qual você pretende, não é privatizar. A privatização consta em todas as constituições brasileiras. Todas as constituições brasileiras deram prevalência à iniciativa privada em relação à iniciativa pública. Então, quando o Estado no Brasil entrou na atividade econômica, ele o fez em função das necessidades reais de desenvolvimento do país. Quando o senhor Juscelino Kubitschek resolveu partir para a criação da CEMIG, ele não o fez por qualquer formulação ideológica, ele o fez em função de realidades conjunturais. Ele queria realizar um grande esforço, e realmente o fez, de fazer com que o Brasil deixasse de ser um país meramente exportador de produtos primários, de origem agrícola ou de origem mineral,
para ser um país que ingressasse, mesmo que modestamente, no cenário industrial. Mas para isso ele precisava de quê? Precisava de energia, precisava de transporte, precisava de uma série de componentes que, através da associação com recursos humanos adequadamente preparados, desse ao Brasil condições de avançar razoavelmente no cenário industrial do mundo. Ora, as empresas de energia elétrica que atuavam no Brasil eram todas privadas e internacionais. Quem comandava o sistema elétrico brasileiro? Era um grupo da Bébico, uma empresa canadense, e o grupo da Bonanza Share, quer dizer, uma empresa americana. Elas comandavam todo o sistema energético brasileiro, como comandava o setor de telecomunicações. Ora, essas empresas não poderiam, elas eram tecnologicamente competentes, tinham recursos, elas não poderiam ter avançado no sentido de construir, através de concessões que eles poderiam obter com tranquilidade, usinas hidrelétricas capazes de suprir a demanda de um país que estava ansioso por desenvolver? Podia. O senhor Getúlio Vargas tomou a iniciativa de construir Paulo Afonso por um desejo de intervir na atividade econômica? Não. Porque ele sabia perfeitamente que se o Nordeste continuasse com uma sequência de usinas térmicas a petróleo na sua faixa litorânea, comandadas pelo grupo da Bonanza Share, o Nordeste deixaria de ter qualquer mecanismo adequado para promover o seu desenvolvimento. Então, quando ele partiu para construir Paulo Afonso, que foi complementado no governo do seu Eurico Gaspar Dutra, ele o fez em função dessa realidade. Por que o grupo da Bonanza Share não pediu a concessão para construir Paulo Afonso? Podia ter pedido. Não havia impedimento nenhum. É que neles sobrava competência e recurso financeiro, mas faltava uma coisa que está sempre no coração de quem ama o seu país. Faltava-lhes amor ao Brasil. É isso que nós estamos assistindo, esta realidade. Pensar que grupos estrangeiros que não têm nenhum compromisso com o Brasil, não têm nem contactos com a nossa cultura, com a realidade da nossa cultura, vem aqui para nos ajudar a desenvolver? Não. Vão fazer o que sempre fizeram, uma transfusão de sangue às avessas. Que é normal na medicina é quem está com saúde física doar sangue para quem está doente, está fraco. Aqui não. O país ainda não atingiu a plenitude do seu desenvolvimento e vai ter que agora doar sangue do seu organismo debilitado para aumentar a saúde física e financeira dos países mais desenvolvidos. Será possível que esse país não aprendeu com o passado? Será possível que esse Congresso Nacional, ao qual eu participei com 2 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, está alheio ao Brasil? Que diabo de regime representativo é este? A essência da democracia, da nossa democracia, é a representatividade. Representatividade significa sintonia entre o representante e o representado. Eu não posso acreditar, eu ouvi com muita atenção a exposição bem feita pela deputada Socorro Gomes, eu não posso acreditar que esta comissão parlamentar de inquérito, que é dever do Congresso Nacional, é dever acompanhar de perto tudo aquilo que diz respeito ao interesse nacional, não seja instalada em tempo
hábil, não seja instalada em tempo hábil. O senhor verificar que a Constituição de 1988, com esta mania que se procurou inculcar na consciência do povo brasileiro, primeiro, o Estado está falido. Não é isso que se diz constantemente? O senhor não ouve constantemente isso? Num governo democrático, o que o governo é? O que o governo é? Representante do povo. Pois bem, quando se diz que o Estado brasileiro está falido, o que subliminarmente está procurando se fazer entender no contexto da sociedade brasileira é de que a sociedade brasileira está falida. E uma sociedade falida é preciso ser tutelada. Então é isso. O que está subjacente é isso. Essa sociedade brasileira está falida, começou a falir através do governo e, portanto, para que ela possa continuar existindo, ela precisa ser tutelada. É essa tutela que está pululando em larga escala em nosso país e nós não percebemos. Ou pelo menos a mídia eletrônica não dá sinal de que nós tenhamos percebido. A não ser um grupo de brasileiros como este que está aqui. Nós não somos de origem político-partidária comum, nós só temos uma coisa em comum, indestrutivelmente em comum: é o amor a esse país que Deus fez grande e que estamos correndo o risco de nós brasileiros não fazermos pequeno. Este é o grande desafio. O governo que atropela tudo, não dá a menor confiança. A Constituição é clara. Você não pode desdobrar ou criar empresas novas sem prévia lei. Você tem que constar de lei. O governo fez a Valicom sob o argumento de amparar o interesse do trabalhador da Companhia Vale do Rio Doce. Uma empresa nova. Com essa mágica da Valicom, com a avaliação de 10,6 bilhões de dólares para o patrimônio da Vale do Rio Doce, eu não consigo entender como é que você avalia subsolo com esta precisão. Eu não consigo entender. Eu não conheço nenhum país que tenha feito esse tipo de avaliação. Nem o Chile, que é tomado como exemplo, preservou a sua estatal do cobre, porque ele sabia perfeitamente o que estava embutido na existência, o que está embutido na existência da estatal do cobre. Pois bem, mas com isto, com a criação da Valicom, vamos ordenar rapidamente um raciocínio. Em primeiro lugar, a Companhia Vale do Rio Doce não é uma empresa estatal na acepção jurídica da palavra. Nós, brasileiros, tivemos a felicidade, quando o Estado entrou na atividade econômica, de criar as chamadas companhias de economia mista. Que hoje que se fala muito em parceria, essa parceria foi a preliminar da existência das nossas empresas de economia mista. Parte de capital privado, parte de capital público. A Vale do Rio Doce, no momento, deve estar com menos de 51%, próximo de 51% de ações votantes do Tesouro da União. O restante está na mão de privados, grupos nacionais, internacionais, pessoas jurídicas, pessoas físicas, etc. Então, desses 10,6 bilhões de dólares de avaliação, os 51% do governo ficam próximo dos 6 bilhões de dólares. Não chega a 6 bilhões de dólares. Ora, para que essa Valicom tenha a maioria das ações
do Complexo Vale do Rio Doce, basta que ela tenha o equivalente a 3 bilhões de dólares do capital total da Vale do Rio Doce. Pois bem, então, alguém que queira comprar a maioria de ações da Valicom vai despender pouco mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Com esse 1 bilhão e 500 milhões de dólares, você vai assumir o controle operacional da Companhia Vale do Rio Doce. Quer o argumento central do governo de que nós vamos aliviar a dívida interna com uma redução sensível de juros dessa dívida interna, que é superior à rentabilidade da Companhia Vale do Rio Doce. Como isso vai acontecer? Como? Não há a menor possibilidade de que isso ocorra, a não ser que a matemática do governo seja diferente da nossa matemática. Pode ser que seja. A maneira de eles multiplicar, de eles dividir, de eles subtrair, seja diferente. Porque a realidade indica isso. Então, o que representam este 1 bilhão e 500 milhões de dólares no abatimento da dívida interna do Brasil? Quando nós estamos convivendo com escândalos consecutivos, eu não me aprofundei muito nesse escândalo que está contaminando a vida do país, dos chamados precatórios. O que isso representa para o tesouro de cada estado e vis-à-vis para o tesouro da União? O que representou até hoje o PROER? Quer dizer, o que se vai arrecadar destruindo a espinha dorsal de um sistema que tem uma importância vital para o nosso país. Não só uma importância vital com relação ao nosso subsolo, porque não há dúvida nenhuma que o subsolo amazônico, apesar de todo o desenvolvimento, ainda é o grande desconhecido. E a biodiversidade das florestas tropicais, de que a nossa floresta amazônica é a maior porção. O que isso representa para o interesse do país? Depois não me venha com essa ideia inocente, essa propaganda de rádio. O que vai acontecer com o nosso subsolo? Não, o nosso subsolo continua nosso. Vai ser cínico lá no outro planeta. Continua nosso. Quem está cansado de saber que se nós entregarmos o comando operacional da Companhia Vale do Rio Grosso a grupos internacionais, esses grupos nacionais vão ter uma total prevalência no conhecimento da cobertura vegetal do ecossistema amazônico e uma inquestionável prevalência na avaliação das riquezas do nosso subsolo. O Brasil pode ser, dentro de pouco tempo, o maior produtor de ouro do mundo. Nós, num curto espaço de tempo, a Companhia Vale do Rio Doce nunca tinha mexido com ouro, Eram os grupos internacionais da própria Anglo-América, da RTZ e de outras empresas de menor porte, e que comandava a operação dos não ferrosos, mas particularmente a operação do ouro. O ouro é um metal que tende a ter um uso crescente no cenário mundial, mas além dos seus aspectos de reserva de valor. Hoje, no século da microeletrônica e da computação, nós sabemos que o ouro é fundamental
para esse tipo de tecnologia, de computação, de microeletrônica, de um modo geral. Pois bem, a Companhia Vale do Rio Doce nunca tinha mexido com ouro num curto espaço de tempo. A Companhia Vale do Rio Doce, hoje, é a maior produtora de ouro do Brasil, superior às multinacionais que tradicionalmente operavam nesse setor, e com perspectivas de reserva de ouro de volume crescente. Quanto é, não sabemos, mas de volume crescente. Então nós vamos correr esse risco de aquele grupo que assumir o controle da Companhia Vale do Rio Doce jogar de escanteio o papel social que a Companhia Vale do Rio Doce tem na região onde ela opera, joga de escanteio, até os 8% de lucro líquido que a Companhia Vale do Rio Doce tem a obrigação de investir em atividades sociais na região onde ela opera, joga de escanteio isso, concentra as suas atividades na produção de ouro e a imprensa vai estampar. Depois de privatizada, a Companhia Vale do Rio Doce aumentou os seus lucros. Para quem ela aumentou? Para quem ela vai aumentar os seus lucros? Para o Brasil ou para os grupos que vão explorar? Essa é a indagação permanente. Vão aumentar o lucro, enxugando o quadro de funcionários da companhia e o quadro de operário. Muitas dessas companhias que foram privatizadas apresentaram lucro, não porque foram mais eficientes administrativamente, mas porque foram mais eficientes em cortar despesas sociais e botar para fora um grande número de brasileiros. Quando o mundo desenvolvido está se preocupando com o desemprego, estamos vendo o que está acontecendo na França. O senhor Jacques Chirac não veio aqui por acaso. O que está acontecendo na Alemanha. Imagine nesses países em que o desemprego é muito menos dramático do que um país como o Brasil. A sociedade está se movimentando, nós estamos movimentando em sentido contrário. E a coisa mais simpática que tem aí é o administrador brasileiro que assume o comando do assunto do país. Estamos enxugando, não é verdade? Estamos enxugando a administração. Estamos botando para fora milhões e milhões de trabalhadores, sem levar em conta sequer o mínimo de sentimento humano. Então vamos aplaudir o Hitler, porque num determinado instante ele disse que os judeus eram responsáveis pelas mazelas que assolaram o povo alemão. Botou os judeus nos campos de concentração, nos fornos crematórios, nas câmaras de gás. O que está se querendo fazer nesse país? Funcionário público é incompetente e preguiçoso. As estatais são ineficientes, porque aquela que dá lucro pode dar muito mais lucro se for entregue a mãos estrangeiras. O bando de tupiniquins de que esse país está contaminado. Que coisa terrível! Nós não estamos raciocinando sobre essas realidades. Quando o jeito bate no ouvido da imprensa falada, televisionada, escrita, não sei que coisa mais, todos falam com uma tranquilidade total. É preciso enxugar a máquina produtiva deste país. Sim, vamos gerar cada vez mais desemprego aqui dentro do Brasil, para que as empresas multinacionais que aqui operam ou vão operar
em larga escala, gere empregos onde elas tiverem maior interesse, porque pressão de lá virá com muito maior intensidade do que estas que nós estamos sendo capazes de mobilizar aqui. Então, a presença nossa aqui, eu fico muito satisfeito de estar aqui, ao lado de um conterrâneo que está presidindo com extremo equilíbrio, com extremo bom senso e com extremo sentimento nacional, o PT, o deputado Zé Dirceu. Eu estou aqui ao lado da deputada Socorro Gomes, de líderes sindicais extremamente importantes, do nosso prefeito aqui de Itabira. Está aqui na minha frente o Marcelo, que é um lutador, trabalhou na Companhia Vale do Rio Doce, conhece naturalmente todos os meandros que envolvem esta dita privatização da Companhia Vale do Rio Doce. E vários brasileiros, estamos aqui todos juntos. Vamos dar nossas mãos, vamos nos aquecer mutuamente, mas vamos fazer um compromisso de nós para conosco. Nós vamos lutar até o fim. E a Companhia Vale do Rio Doce, infelizmente para este país, for entregue ao controle internacional, nós continuaremos gritando que se um grande número de brasileiros está com os ouvidos tapados e com a mente obscurecida, nós não queremos fazer parte desse grupo de brasileiros de mente obscurecida e de ouvidos tapados. Nós queremos ter a nossa mente cada vez mais aberta e os nossos ouvidos também cada vez mais capazes de ouvir sons e subsons todas as vezes que o interesse nacional estiver em jogo. Deixa que o senhor me perdoe eu ter falado além do que devia falar, mas eu não sei silenciar quando o meu coração fala mais alto do que a minha inteligência. Muito obrigado. Depois dessas palavras maravilhosas, essa verdadeira aula que nos foi dada aqui pelo Dr. Aureliano Chaves, eu penso que pouco a gente tem agora nessa coletiva a fazer, porque temos um ato público logo em seguida. Portanto, nós vamos dar oportunidade a dois colegas que já estavam aqui querendo fazer as perguntas, o colega da Rádio Itabira e o colega do Diário do Aço, e logo em seguida nós vamos encerrar essa coletiva para que possamos descansar um pouco. Tem um coquetelzinho nos aguardando para o grande ato público logo mais na praça. Enquanto isso, eu quero registrar também a presença do senhor Celso Brant, representando a senadora Júlia Marise, do ex-prefeito de Ipatinga, João Magno de Moura. Após a pergunta dos dois colegas e as respostas, obviamente, eu quero também pedir ao prefeito de Itabira, anfitrião desta grande festa, que faça as considerações finais para que possamos passar para a sala de... Muito obrigada. Para o prefeito de Ipatinga, Chico Ferramenta, eu gostaria de perguntar, Chico, porque tantos prefeitos do Vale do Aço, do Médio Piracicaba, de tantas outras cidades de Minas, são contra a privatização da Vale. Como é que o senhor vê a posição do governo do Estado, que a gente vê claramente que está conivente com o governo federal nessa tentativa de vender a Vale do Rio Doce? Rapidamente, creio que existe uma questão que unifica, numa preocupação única, todos os prefeitos dessa região que recebem influência da Companhia Vale do Rio Doce, que é o famoso fundo de reserva, que recebe parte do lucro líquido da empresa, que no ano passado foi exatamente 26 milhões de reais, onde o Estado de Minas Gerais recebeu a metade praticamente, e que a grande preocupação, exatamente na linha colocada pelo doutor Aureliano Chaves, é que qualquer outro grupo econômico que não tenha raiz aqui no nosso país, que vier controlar a Companhia Vale do Rio Doce,
não vai ter esta preocupação social. Porque não é só essa questão também que nós enxergamos. Né? Nós enxergamos também que é preciso olhar diferentemente a Companhia Vale do Rio Doce das empresas que foram privatizadas até esse momento. Todo o parque siderúrgico, embora nós temos que levar em consideração o aspecto da avaliação, todo o parque siderúrgico brasileiro custou 25 bilhões de dólares e foi privatizado por 2 bilhões de dólares. E mesmo assim, o governo acha que foi uma grande vantagem. Esta é uma informação não do PT, mas do próprio BNDES. Então nós entendemos que no caso da Companhia Vale do Rio Doce é mais grave ainda esta avaliação que está sendo feita nesse momento, principalmente levando em consideração o que está escrito na Constituição Federal, que é uma grande falha da nossa Constituição Federal, porque em todos os outros países o que está no subsolo e é concedido para exploração é concedido por prazo determinado. Aqui na nossa Constituição reza que o que é concedido é por prazo indeterminado, até esgotar completamente. Então, no caso específico da Vale do Rio Doce, o que vai acontecer é que tudo isso que está no subsolo, que nós nem conhecemos, vai ser entregue para os exploradores até encerrar realmente a jazida. Então nós entendemos, né, todos os prefeitos, que tivemos recentemente uma reunião com o diretor da Companhia Vale do Rio Doce, tratando exatamente desse fundo de reserva, onde houve uma preocupação de todos os partidos políticos, do PFL, do PMDB, do PSDB, de toda a região aqui, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce e até do Estado do Espírito Santo, é que nós sabemos muito bem que este risco corre, porque as empresas privadas, elas procuram o lucro a qualquer custo, a qualquer preço e no tempo mais curto possível. Parece que o prefeito Chico Ferramenta já atendeu também a necessidade que o colega do Diário do Aço tinha, então ele está cedendo o seu espaço para um colega do jornal Imprensa Jovem. Ailton Moraes, jornal Imprensa Jovem. Eu gostaria de saber da deputada Socorro Gomes, nós tivemos informação de que o projeto de lei de iniciativa popular que está percorrendo todo o Brasil, colhendo assinaturas, é de iniciativa da senhora. Nós gostaríamos de saber quantas assinaturas são necessárias para esse projeto de lei e qual a repercussão, o que isso pode repercutir no sentido de barrar a privatização da Vale. Primeiro, o projeto como diz já o nome, é de iniciativa popular, né? Eu só tive o trabalho assim de escrever, mas a iniciativa ela foi tão ampla que a gente não dá para citar os nomes, viu? Foi vários estados solicitando essa iniciativa, né? Bom, esse projeto, ele tem um objetivo primeiro, né? É provar de fato, quer dizer, a vontade que tem a sociedade brasileira, o cidadão, o homem, a mulher, o jovem, né? De garantir que o patrimônio fique na mão dos brasileiros, nas mãos públicas, né? E a forma assim, que nós encontramos seria essa, além das grandes manifestações populares, né? Esse projeto, por exemplo, Curitiba, que não tem nada da Vale ali, digamos, nenhum projeto, nenhum investimento, né? Já colheu mais de 70 mil assinaturas. Isso para desmentir, quer dizer, uma conversa que o governo tem tido, né, de que era só aquelas regiões onde a Vale investia justamente aqueles 8% do lucro líquido nas questões sociais, quer dizer, a forma arrogante com que ele tem tratado até a própria igreja, Dom Luciano Mendes, né? Não, Dom Luciano, seu dinheirinho não precisa lutar para defender o Brasil não, que aquele dinheirinho nós vamos garantir, quer dizer, então é uma forma de reação da sociedade brasileira. E por outro lado, porque de fato, como o próprio doutor Aureliano que já levantou, esse congresso, ele tem inspirado muita desconfiança à sociedade e com razão. Quer dizer, em todos os grandes momentos, na hora de decisão, ele tem decidido contra o Brasil. Veja aí o petróleo, veja aí, quer dizer, agora as telecomunicações, veja essa reforma do Estado, quer dizer, andar para trás décadas e mais décadas, né? Quer dizer, destruir todo um parque industrial que foi criado. Então o objetivo é levar também essas grandes mobilizações no Brasil inteiro. Vamos dizer o que os mineiros chamam,
vamos criar Inconfidência Nacional em defesa do patrimônio. E esse projeto tem esse objetivo, né? O Pará, todas as regiões do Pará têm encaminhado esse projeto também, quer dizer, os jovens, os trabalhadores, quer dizer, a igreja nas paróquias tem levado para chegar lá e levar ao Congresso. É mostrar a vontade da sociedade brasileira. Ele necessitamos de 1 milhão de assinaturas. 1 milhão de assinaturas para tramitar. Mas aí se são recolhidas assinaturas e se chegam, vamos dizer assim, 5.000 pessoas ou 1.000 pessoas entregando no parlamento, não tem como eles negar que o Brasil não aceita ser vendido para grandes potências por causa de um presidente covarde, um presidente fraco que tem dado as contas do Brasil. Eu gostaria de saber, se for possível, quantas mil assinaturas já tem hoje recolhidas em todo o Brasil? Olha, eu não controlo esse dado porque ele fica nós tiramos uma coordenação que integramos, que fica na OAB, todos os partidos, as entidades, e encaminhamos para todo o Brasil, né? Quer dizer, as cópias desse projeto. E aí todo mundo encaminhou, o que quer dizer que vários parlamentares, vários sindicatos, várias entidades, e agora precisa recolher. Precisa recolher e aí para contar quanto tem, né? Então, o que eu queria, assim, até com uma confiança, porque essa é uma batalha de fato difícil, né? É que essa semana chegou na coordenação, não é? Quer dizer, um mapa das manifestações em defesa da Vale do Rio Doce. Que é em defesa da soberania, que é em defesa do nosso futuro, né? Contra a entrega desse patrimônio. São manifestações no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, em todas as grandes capitais e cidades de porte médio, estão tendo manifestações marcadas agora para março e para Brasília. Para ter uma ideia, os caras pintados estão voltando dia 20 lá para o Palácio do Planalto para reagir contra o entreguinho, para dizer que a juventude quer de fato entrar nessa batalha para garantir, não é, os nossos patrimônios. E assim tem sido, né? Depois o próprio presidente do PT, que nós estávamos trocando ideia, o companheiro Zé Disseu, tem que ter andado em todos os lugares do Brasil também nessas manifestações. Então acho que isso está começando a crescer um sentimento de unidade, essa questão do amor ao Brasil, né? Essa questão da decisão de não sermos coniventes, porque nesse momento quem fica calado, quem não vai para a luta, é cúmplice, é conivente dessa traição ao Brasil, né? Eu quero perguntar para o José Disseu se você vai atender. Quero, em primeiro lugar, pedir permissão, anunciar a presença do companheiro Orlando Silva, presidente da União Nacional dos Estudantes da UNA. O jornalista Márcio Pochani, hoje em dia, me pergunta, gostaria de ouvir uma avaliação objetiva da possibilidade de questionamento sobre a idoneidade da empresa de consultoria Merrill Lynch e favorecimentos a grupos sul-africanos. Também que caminho jurídico, de forma geral, poderá barrar o processo de privatização da Vale. E não há dúvida nenhuma mais que a Merrill Lynch, que é a empresa de consultoria, como disse a deputada Socorro Gomes, que organizou todo o processo de privatização da Vale, em todos os seus aspectos, ela não só é ligada à empresa sul-africana que está na licitação, estava associada, inclusive, a Votorantim, mas houve os entendimentos, e a Votorantim agora ficou apenas com ela, certo? E a Companhia Siderúrgica Nacional está procurando formar um outro consórcio, como também o Bradesco, certo? Tem uma relação com a Merrill Lynch, fez parte do consórcio da avaliação, e o Bradesco agora quer comprar também esse lote, essa participação acionária que vai a leilão da Vale do Rio Doce. Isso, evidentemente, que não só coloca a idoneidade dessas empresas, como trata-se, na verdade, de todo um jogo armado, com pleno conhecimento do governo federal, do BNDES, para que essa privatização fosse, inclusive, dirigida para interesses de grupos internacionais, que são concorrentes, inclusive, da Vale do Rio Doce. O mais absurdo de tudo isso é que nós estamos colocando o controle acionário da Vale do Rio Doce à venda, por 1,6 bilhões de reais, de dólares,
para o controle de empresas que concorrem com a Vale do Rio Doce. A segunda questão é jurídica. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, junto inclusive com outras entidades, como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, assumiu o patrocínio das ações de constitucionalidade que devem, no Supremo Tribunal Federal, nos próximos dias, dar entrada no sentido de, do ponto de vista constitucional, questionar o edital de privatização da Vale. Nós estamos aguardando que o Conselho da Ordem, a assessoria jurídica, inclusive temos participado de reuniões permanentes do Fórum de Defesa da Vale, lá na Ordem dos Advogados em Brasília, uma entidade que abraçou essa causa totalmente, faça essa ação direta de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos trabalhando em várias frentes, na tentativa de fazer CPI, a comissão geral que vai expor no plenário da Câmara, dia 18, dia 2, mudou? Dia 2 de abril, vai expor o seu parecer. É muito importante, porque tem revelações importantes, porque foi pedido sigilo para os parlamentares, exigido, mas a comissão vai tornar público o seu relatório. A tentativa da CPI, essa ação direta de constitucionalidade, as manifestações que nós estamos fazendo, eu acredito que nós vamos criando no país, e já temos a maioria do país, apesar do boicote da mídia, apesar do apoio, inclusive, da mídia eletrônica, principalmente, à privatização. O que eu sinto nas ruas, o que eu sinto na sociedade é um repúdio e uma incompreensão, uma indignação à venda da Vale do Rio Doce. Não há nenhum argumento. O governo usa má fé realmente, porque quando o governo fala que vai vender a Vale para bater a dívida pública, um mês de crescimento da dívida pública representa 3 bilhões de reais. Então isso é na verdade, uma zombaria, um desprezo à informação da sociedade brasileira, ao nível de inteligência de todos nós. Quando o governo diz que vai privatizar a Vale, para aumentar os investimentos na Vale, a experiência histórica mostra que esses grupos internacionais só investem quando eles têm interesse. Quando eles não têm interesse, eles param de investir. E o Brasil, como disse o Dr. Hernando Chaves, já ficou sem energia elétrica, sem comunicação, sem transportes, sem investimento no saneamento, na água, no esgoto, durante 3 décadas, porque as empresas multinacionais naquele momento, empresas estrangeiras, que controlavam todas essas concessões, não tinham interesse nenhum de investir no Brasil. E foi o Estado brasileiro que criou o aço e a energia. Sem aço e sem energia não existe industrialização. E agora nós estamos frente a um novo desafio, que nós sabemos que sem empresas que tenham capacidade de competir no mercado internacional, tenham uma retaguarda de um Estado, não existe possibilidade de desenvolvimento econômico e social. E sem poupança interna, e sem investimento, sem distribuição de renda. Esses desafios não estão respondidos pelo seu governo. Pelo contrário, o governo não vai só privatizar a Vale do Rio Doce, ele vai privatizar também o setor energético, telecomunicações, a saúde, a previdência, já privatizou o mercado de seguro brasileiro, já privatizou a cabotagem, vai privatizar por concessão os portos, as rodovias, ferrovias. Ou seja, depois o Brasil não terá como compor insumos e serviços para ter competitividade no mercado internacional. Quem vai determinar os preços do aço, da energia, dos dados, da transmissão de dados, os preços do transporte no Brasil, os preços de tudo aquilo que compõe a capacidade de um país disputar ou não no mercado internacional, serão grupos internacionais, e muitos deles estatais. O mais ridículo é isso. No caso, na Argentina, grandes empresas estatais argentinas foram compradas por empresas estatais europeias. Então eu acredito que nós temos que travar essa batalha. O Dr. Hernando Chaves falou por todos nós. Acredito que nós saímos daqui com energia e principalmente com essa visão que nós estamos defendendo o Brasil, estamos defendendo os interesses nacionais e que a médio prazo o país vai tomar consciência do que significa esse governo, como toda a América Latina já o fez. O Brasil vive uma situação
inédita, porque nós somos um país que estamos aplicando de maneira tardia receitas que já não deram certo no Peru, na Argentina, no México, na Colômbia, no Equador, de governos que estão sendo derrotados ou nas urnas ou nas ruas, como aconteceu na Colômbia e no Equador, vai acontecer na Argentina e no México agora nas eleições na metade do ano. Menem e Fujimori hoje têm rejeição de mais de 2/3 da sociedade. Mas a nossa situação, nós temos que ter serenidade, objetividade, nos unir, ter uma visão de médio prazo e acreditar naquilo que nós já mostramos que somos capazes de fazer. O Brasil hoje é a 8ª economia do mundo. Não há país no mundo com possibilidade de entrar no desenvolvimento econômico e social como o Brasil. E, na verdade, é a última fronteira para essas grandes potências conseguirem mercados, lucros, matérias-primas. E elas estão vindo aqui por isso, porque elas estão em crise lá nos seus países e encontram aqui no Brasil essa facilidade que é dada pelo governo brasileiro, essa abertura econômica, essa política de juro alto, de sobrevalorização cambial, que não só leva à invasão de produtos importados ao Brasil, mas à compra de empresas brasileiras, além das empresas estatais. O país vai viver a experiência como está vivendo esse governo e vai tomar consciência do que significa. Agora, nós precisamos jogar o nosso papel. É o que todos nós estamos fazendo aqui nessa noite. E quero parabenizar o prefeito da cidade de Itabira, o Vale do Aço, os prefeitos que estão aqui, os parlamentares, porque Minas Gerais, mais uma vez, não faltou ao Brasil. E de Itabira, nós lançamos o grito de guerra, o grito nacionalista, que vamos defender a Vale. Alô, antes de passar a palavra para o prefeito de Itabira, Dr. Jackson, o professor Aziz Absaber, ele chegou mais cedo e a imprensa então já explorou ele bastante. Hoje aqui, né, todos o rodearam e já colheram suas informações, mas nós também queremos ouvir a palavra do senhor nesse momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que eu estou aqui em Itabira para aprender e ao mesmo tempo para dar alguns argumentos a mais em termos da nossa campanha. Eu queria dizer aos senhores o seguinte: nesse fim de século, praticamente todas as terras emersas, todos os continentes já foram rastreados pelos satélites e, sobretudo, o chamado Landsat 20. Isso significa que todas as companhias internacionais sabem que os últimos grandes distritos minerais polivalentes do mundo foram Carajás e o Candidato Central Ferrífero de Minas Gerais. Não existe a possibilidade de encontrar em qualquer parte do mundo uma área de distrito industrial polivalente que tenha ferro, manganês, ouro, bauxita, carne, níquel e cobre como Carajás. Isso é muito importante. Eles estão de olho na última grande reserva concentrada de minerais da face da Terra. Eu gostaria de explicar rapidissimamente a vocês por que o satélite não conseguiu descobrir outros casos de distritos minerais polivalentes. Imaginem vocês que o ferro, junto com quartzitos, rocha duríssima, mais dura da crosta terrestre, ele está sempre em zonas montanhosas. Se o satélite tivesse conseguido encontrar outras zonas montanhosas, mesmo recobertas por floresta, ele teria denunciado a presença de ferro em grande quantidade. E não aconteceu. Então, neste momento, por ignorância total dos governantes atuais, que não tem nem a ideia de que o satélite já passou por todas as terras do mundo e já rastreou todas as riquezas disponíveis, os governantes não têm noção de Brasil e não têm noção de mundo, já que eles falam tanto de que o mundo mudou. Mas o mundo mudou sem que eles conheçam as realidades fundamentais do mundo. Né? Então, eu queria dizer que a cobiça essencial é porque nós, brasileiros, estamos com as últimas grandes reservas concentradas de minério de ferro para 430 anos, bauxita para 350 anos, cobre para 150 anos, ouro
era 27 anos com as novas descobertas, passamos para 87. Evidentemente, existe uma cobiça. E o governo, ele acha que pela globalização, que nos é imposta, já que ninguém quer vender nada para o restante do mundo, estando em seus respectivos países, como Lula um dia disse que não podia, ninguém vai querer vender a NASA, ninguém vai querer vender o Parque Industrial de Pittsburgh, etc. De nós eles querem a venda dos recursos a preços admitáveis. Não há preço para Vale. Essa história de 3 bilhões, de 1,5 bilhão, é de uma maldade infinita, que vai colocar os homens que venderem a Vale na história mais trágica dos vendilhões da soberania nacional. E eu gostaria de dizer a vocês que tem uma coisa a mais, que os advogados brasileiros, o judiciário brasileiro vai ter que comentar. É que quando a gente da comunidade científica, e eu era um deles, professor Bavi Kerr, eu, Brigadeiro Frazão, e Ítalo Claudio Falese, e Otto Schubert, etc., nós demos um assessoramento gracioso, altruístico para a Vale do Rio Doce, para as instalações e para a organização do espaço da Serra. Infelizmente, por diferenças de companhias que estavam trabalhando, eles não nos deixaram fazer as previsões de impacto ao longo das estradas de ferro Carajás-São Luís, e por isso mesmo muita coisa errada aconteceu lá. Mas, ao fim de 7 anos de trabalho, o doutor Agripino Viana, um ilustre mineiro de Belo Horizonte, chegou para a nossa comissão, que se chamava GEAMAN, Grupo de Assessoramento do Meio Ambiente, e trouxe um documento em que nós deveríamos dar o aval, nosso pessoal do GEAMAN, para que a Vale do Rio Doce tivesse o direito de pesquisar e de fazer lavra na região de Carajás por 411 mil hectares, ou seja, 411 quilômetros quadrados de área. Esses 4.110 quilômetros quadrados. Imaginem vocês se a Vale for privatizada nas mãos da Anglo-América ou dos japoneses em combinação com o grupo de Votorantim ou outros grupos, esses 4.110 quilômetros quadrados de área vão passar para esses grupos. E, além disso, a Docigel encontrou, depois que a AMSA foi transformada em Docigel, em 72, ela começou a encontrar muitos outros minerais. Aí é que se encontrou 3 áreas de manganês, se encontrou 4 áreas de bauxita, etc. Será que o governo brasileiro não tem noção de que, ao privatizar a Vale, vai colocar nas mãos do exterior 411 mil hectares em Carajás e 1.200.000 hectares do Jari-Paru, do Braço Trombeta, de Paragominas, etc. Nós temos o direito de retirar nossa assinatura. Nós não demos aval para qualquer pessoa ter o direito de pesquisa e de lavra, mas só para Vale. E isso é um argumento jurídico muito importante. Mas eu queria dizer a vocês que o escândalo da avaliação dos preços da Vale é inominável. O pessoal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico não conhece bem Brasil. Os argumentos deles são argumentos de desculpas feitas num prédio qualquer do Rio de Janeiro. Eles não conheciam nada da geopolítica da mineração no mundo. As reservas minerais do mundo estão se esgotando rapidamente e é preciso, então, que o primeiro mundo retire do terceiro mundo montões de minério e acumule nas suas áreas. E não está fora do alcance de que um dia, se isso acontecer, as nossas siderúrgicas e metalúrgicas terão que importar parte do minério que foi acumulado lá. E queria também lembrar a vocês que se as siderúrgicas, isso eu estou falando aqui em Itapira, com a maior responsabilidade possível, eu quero dizer que as metalúrgicas e siderúrgicas, se fossem inteligentes, estariam conosco, protegendo a não privatização da Vale, porque o preço que o primeiro mundo nos impôs em relação ao ferro, $12 por tonelada,
que é o preço de 2 sanduíches na cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, vejam bem, o preço que nos impuseram é vantajoso para as siderúrgicas brasileiras e para as metalúrgicas, que tem um fator preço do produto muito baixo para sobreviver. O dia que for vendida a Vale, o controle da Vale, as metalúrgicas e siderúrgicas que estão no Brasil vão pagar muito caro pelo seu ferro, e pelo seu manganês e pelo seu calcário. Eu acho que elas deveriam estar conosco. Muito obrigado. Prefeito Jackson Alberto de Pinho Tavares, por favor, para as últimas considerações. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao doutor Aureliano Chaves, ao Zé Disseu, à deputada Socorro Gomes, ao prefeito Chico Ferramenta, ao professor Aziz, aos prefeitos Chico Simões, Toninho Timbeira, aos prefeitos da nossa região que estão aqui, aos senhores vereadores que estão aqui de outras cidades, aos deputados, Eiro Ivo, aos membros da imprensa daqui da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado, que estão aqui conosco. Gostaria de agradecer aos sindicatos, gostaria de agradecer, enfim, a todos vocês que acolheram o nosso convite e vieram aqui conosco hoje fazer essa manifestação. Agradecer pela presença e convidá-los a permanecer um pouco mais conosco até o ato, que vai ser na praça aqui do lado. Muito obrigado, boa noite para vocês. Agora em Capira, mostra pra vocês. A dança do bumbum que pegou de uma vez. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Simbora então. O velho cruza a soleira de botas longas e barbas longas de ouro cobriu de seu colar. Na laje fria onde parava sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho invisível a borrar.